Hoje eu quero falar com você a respeito de respiração, que a respiração é, algo fundamental na nossa vida, né? E muitas vezes a gente não presta muito atenção, na nossa respiração. Eu peguei um livro de yoga, né? E ele passa fatos científicos relacionado à respiração, né? É um livro muito bom de yoga, né? Eu até aconselho aí as pessoas que gostam de yoga, de fazer respirações. É o Yoga Pranayama. E ele fala da respiração. Ele fala o seguinte: as pessoas muitas vezes esquecem de respirar. A respiração ela é responsável pela nossa vida. E a respiração a gente não consegue escolher. Você não consegue escolher se você vai respirar ou você não vai respirar. A respiração ela é algo que você é obrigado a fazer. Mas muitas vezes a gente respira de maneira errada. E essas respirações de maneira errada, né, de um modo automático, respirações muito superficiais, acaba prejudicando o nosso desempenho, né? O desempenho do nosso organismo. Eu não sei se você sabe, mas o oxigênio ele está em todo tipo de queima, em todo tipo de extração. A maioria delas, eu acho que uns 99%, eu acredito que uns 99% de qualquer tipo de queima existe o oxigênio. Se não houver oxigênio, então não há a queima. Por quê? Não há queima, não há a destruição, não há mudança de estado. Eu não sei se você sabe, mas se você colocar um pedaço de ferro dentro da água, ele demora bastante tempo se esse ferro estiver só dentro da água. Ele demora muito tempo para ser destruído, porque a quantidade de oxigênio lá é um equilíbrio, dá um equilíbrio que não destrói ali tão fácil o ferro. Mas se você deixar metade para fora, aquela metade ela vai ser destruída rapidamente. Por quê? Porque o oxigênio ajuda a fazer esse trabalho. Se você pegar, deixar um pedaço de ferro aí fora em qualquer lugar e vem a chuva e vem o sol, isso rapidamente é deteriorado por conta desse processo aí em que o oxigênio ele faz essa transição, né, aí de um estado mais sólido para um estado aí destrutivo, seja lá como você queira chamar. Mas o que eu quero falar sobre a respiração é sobre a nossa respiração, né? Tudo respira, mas nós respiramos nós temos um tempo de respiração. E uma pessoa, por exemplo, quando ela está com problema de ansiedade, ela respira descontroladamente. Então, ela está respirando descontroladamente. A pessoa, quando ela está com depressão, ela também está respirando descontroladamente. Então, isso não é algo que só um médico consegue fazer, né? Isso na antiguidade já era feito. Uma das primeiras medicinas que existiu foi o yoga, né? O yoga é algo que é medicinal. Ele ensina várias técnicas
que você faz com o seu corpo e que você vai conseguir aí controlar melhor a sua respiração. Isso é você estar ciente da sua respiração é algo magnífico. Uma respiração, quando você faz essa respiração, dá uma sensação de alívio, uma sensação de prazer muito grande. Quando você faz isso com consciência. Existem vários tipos de meditações que você fica observando só a sua respiração. É algo que é um pouco difícil de se fazer, mas com a técnica, você fazendo várias vezes, isso vai lhe ajudar a manter o seu corpo mais equilibrado, a sua mente. Isso consegue diminuir aqueles pensamentos que são mais obsessivos, pensamentos que vêm a toda hora para a sua mente e que muitas vezes acabam atrapalhando o seu corpo, né, a tomar decisões, a ter mais concentração, mais foco. Então, existem várias técnicas de respiração. Nesse livro mesmo, nós temos aqui pelo menos umas 40 técnicas de respiração, onde você, sozinho na sua casa, você pode fazer essas respirações. No início, você pode fazer elas um pouco mais devagar, um pouco mais calmo, mais lento, mas que futuramente você pode aí estar fazendo essas técnicas e elas vão lhe ajudar a você a manter o seu controle, né? A manter o seu controle mental, né? Muitas vezes essas técnicas eu fiz aqui em casa, né? E estava passando por processos um pouco difícil, processos mentais, processos onde eu estava precisando de ajuda psicológica, ajudas com relação a as minhas emoções e como eu estava sem condições de pagar naquele momento um psicólogo, um terapeuta. Então, como eu sou um terapeuta, eu através dessas técnicas eu consegui me livrar de cometer, por exemplo, eh, atos contra a minha própria vida, né, e contra a vida de outras pessoas que estavam à minha volta. É claro que muitas vezes estava um pouco estava revoltado com aquelas situações pelas quais eu estava vivendo e percebendo à minha volta, né, que eu não estava fazendo nada para que isso acontecesse visivelmente, mas que talvez em um momento anterior eu tenha feito isso e isso tenha me causado, naquele momento, eh, problemas, né? E hoje eu quero contar para vocês uma história lá de longe, lá já foi superada essa história e quando eu tinha mais ou menos aí uns 15 anos, eu conheci uma jovem e essa jovem, a gente tinha uma atração muito grande, né? E eu comecei, né, a conversar com essa moça e a gente resolveu, em algum momento a gente eh, namorar. E só que essa jovem, no momento, ela era um pouco muito, muito pequena, muito jovem ainda, e os pais dela não deixavam ela namorar. Então passou aí mais ou menos uns 3 anos e a gente combinou que quando ela estivesse pronta para namorar, a gente ia namorar. Beleza. Aí passou mais ou menos uns 3 anos, como falei, e a gente começou a namorar, né? Começamos a namorar, só que escondido. Nós começamos a namorar escondido. Então, nem os pais delas não sabiam,
né, que ela só tinha, era só a mãe que cuidava dela e tal. E aí a gente começou a namorar, passou aí mais ou menos uns, passou aí pelo menos uns 5 meses, né? 5 meses mais ou menos. E aí a gente resolveu contar para a mãe dela. E aí eu fui, contei para a mãe dela e tal, pedi ela em namoro, que nesse tempo tinha que fazer isso, nessa época que a gente estava namorando, tinha que fazer isso. Então eu pedi ela em namoro e fomos namorar. Beleza. Namoramos aí 1 ano, quase 2 anos, e depois disso houve algumas coisas e tivemos que separar. E depois que a gente separou, aí foi que começou os problemas. Ela, né, ela já sabia o que ela queria, mas eu, um moleque, um cara muito jovem, e isso me deixou um pouco revoltado. Então, eu queria cometer, fazer algumas coisas erradas, né, me contra a mim mesmo. E aí foi aí onde começou um movimento mental na minha vida. Na minha vida começou um movimento mental. Foi a partir daí que eu comecei a fazer viagens, a viajar pela minha própria mente, a ver como é que eu estou, quem é que domina-me. Então, eu comecei a olhar para mim a partir desse momento, quando ela fez essas coisas comigo, que a gente se deixou, que ela tinha a vida dela. Foi aí onde eu comecei a pensar, a olhar para minha mente, a ver, a ouvir a mim mesmo. Por que que eu tomo certas decisões? Por que que eu estou triste? Se ela foi embora, se eu amo ela, por que que eu não deixo ela ir? Por que que eu não deixo ela seguir? É claro que eu estava deixando ela ir, mas havia uma briga interna dentro de mim. E essa briga foi aí onde começou a vontade de conhecer a minha mente. Quem era que falava na minha cabeça? E isso na minha cabeça, eu comecei a dar um nome a isso. Quem era que falava na minha cabeça? Quem era que ia me ajudar naquilo que ninguém sabia? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus amigos, porque muitos dos meus amigos, se eu contasse para eles, eles iam fazer chacota de mim, porque isso era o que eu via. Eles faziam chacota de vários outros e eu não me sentia à vontade para contar aquilo para eles. E eu não contei. O que foi que eu fiz para que eu pudesse me livrar disso? Quem me livrou disso? Como eu fiz para sair desse problema se eu não tinha a quem contar? Não existia a quem contar, não existia a quem recorrer. Eu não tinha livros para ler. Eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. A maioria das pessoas, se eu falasse daquilo, elas iam me levar para o psiquiatra. Iam dizer que eu estava louco, que eu iria precisar tomar remédio. Disso eu já tinha uma consciência. Eu tinha consciência de que eu precisava dominar essas vozes na minha cabeça. Eu não sabia ainda muito bem como, mas me apareceu um avatar, onde nesse avatar eu descobri que eu podia confiar, que a voz, essa voz que ia falar em nome desse avatar, iria me livrar do mal que eu poderia fazer a mim mesmo.